Deus. Queria chamar o Marcelo para vir aqui. Ontem eu fui numa relojoaria pegar uns brincos da Cássia, uma aliança dela que tinha estragado, e lá estava cheio de irmãos. Era uma relojoaria de um pastor, amigo meu. Lá estava cheio de irmãos. Aí ele perguntou: sua igreja vai estar em aniversário esse final de semana? Eu falei: vai. Eu vi lá no Facebook e tal. Falei: a gente está trazendo o Marcelo Quintela, Caminho das Nações e tal. Aí as irmãs falaram: não, mas então onde que é a igreja? Como é que é? E tal. Que dia que o Marcelo Crivella vai estar lá? Falei: não, irmã, não é Marcelo Crivella, é Marcelo Quintela. Eu expliquei. Amém. Então eu vou deixar ele melhor se apresentar para os irmãos e transferir a palavra para ele, pedir para ele falar no microfone, mesmo estando pouca gente, porque nós estamos gravando, né? A mensagem tá ligada ali e gravando. Bom dia, igreja. Graça e paz. Não vai dar Marcelo Crivella hoje? Espero que nunca dê, inclusive, porque é outra história e ele está com outras importâncias, né? Eu só quero falar sobre o reino de Deus. Bom, eu tenho esposa e filhos, né? 2 meninos, um de 14 e um de 10. Sou cirurgião dentista. Formei em 95, então há 20 anos. Eu tenho 41 anos. E fui batizado, fiz profissão de fé e casei na igreja presbiteriana, só que a independente. Então lá onde nós não somos maçons, só vocês que são, a primeira de Santos, primeira presbiteriana independente de Santos. E lá exerci todas as funções, né? As presidências de adolescente, juventude, a diaconia, secretaria de missões. Eu era muito jovem quando foi solicitado para que eu fosse eleito presbítero. Tão jovem que o meu pastor pediu à Assembleia que não votassem em mim, porque ele queria me poupar, nunca me esqueço, de, tendo uma espiritualidade que ele julgava tão sadia e genuína, tivesse que sentar à mesa da administração da igreja, o que faria com que essa espiritualidade pudesse se perverter. Eu falei: meu Deus do céu, nunca na minha vida quero ser do conselho. E depois foi inevitável, mas na sequência esse meu pastor saiu e eu tinha conseguido alcançar em torno de uns 70 jovens que foram inseridos na igreja, apesar de antes terem sido católicos ou não evangélicos. E o pastor fez com que a igreja tivesse um formato que pudesse acolher o jovem e sua cultura. Mas quando ele saiu, que voltaram alguns presbíteros que estavam distantes, esperando ele sair, e o pessoal daquela faixa etária de 104, 105 anos de idade resolveu revogar tudo que tinha sido mudado só no formato e não na teologia, para acolher os jovens. E eu fui vivendo um período de muita angústia, porque os cultos ficaram fúnebres, a luz baixa, voltou só o órgão e ninguém podia fazer como aqui se fez, uma adoração espontânea. A moçada não entendeu nada e começaram a voltar para a rua.
Mas voltar para a rua lá é outra história. São as drogas, é muito ruim, né? A solidão, a revolta jovem, as ideologias políticas. E daí que eu resolvi abrir um centro evangelístico num lugar bem miserável lá da cidade e consegui fazer com que parte deles me acompanhassem. A igreja abençoou e quis pagar o centro evangelístico e eu não quis, porque eu sei como funciona. Ia ficar lá um ponto de pregação por uns 10 anos, depois ia virar uma congregação, até finalmente virar uma igreja, e depois também ser assediada a ter um formato da igreja mãe, aquela lá. Então estou abrindo isso aqui para vocês com tranquilidade. São coisas que passaram. Eu tive o apoio, mas não formal, do presbitério. E não quis. Não quis porque, você tem noção, eu entrava na escola municipal, totalmente aberta, no meio assim de uma região de baixo espiritismo. Entrava possesso, gritando pela igreja, assim, todo domingo, aos berros. Parecia aqueles encontros com Jesus. Vocês vieram nos perturbar aqui. E eu falei para os meus amigos velhinhos da IPI: não dá para levar vocês para lá, porque vocês vão se assustar com o que a gente está fazendo lá. A gente expulsa demônios e eles aparecem lá. A gente não vai atrás deles, não. E um monte de gente assim está sendo liberta. Pilhas e pilhas de revistas pornográficas eram incendiadas pelos ex-proprietários delas. Já falei ao diabo com o microfone no telefone algumas vezes, quando ele ameaçava tomar um daqueles que tinham se convertido e levar de volta lá para fazer os pactos. E aí eu tentava falar com o cidadão, mas aí aquela voz rouca e grossa se metia no meio do telefone. Essa vida doida fez com que eu fizesse seminário e depois fosse feito ordenado pastor lá, e tudo isso levando junto a minha vida clínica, odontológica, até que fiz o mestrado e me tornei professor universitário. E então vim a entender que meu negócio são com as pessoas de fora da igreja. Eu gosto muito de trabalhar a boa nova do Evangelho de Jesus para os de fora, especialmente para aqueles que, gostando de Deus, não gostam muito da igreja. E tem muita gente assim, até porque a igreja que eles percebem é a que a mídia mostra, e a igreja da mídia não corresponde à igreja que a gente concebe em Cristo. É a igreja mercado, é uma igreja balcão de negócios espirituais, é uma igreja onde o altar é ambiente de troca com Deus, de câmbio. É uma espiritualidade monetária. Não importa qual palavra se abra, sempre terá a ver com prosperidade, e prosperidade baseada em barganhas com Deus. Essa é a igreja da mídia. Lógico, porque eles fazem dinheiro para poder ter TV e rádio e tudo. Então tem muita gente com fome de Deus, fome absurda de Deus, mas alguns, especialmente do meu meio, sem coragem de adentrar um desses lugares indicados pela TV. Então eu gosto muito de evangelizar
meus amigos, meus alunos, meus pacientes, qualquer um que me apareça à frente, com espontaneidade, com amizade, com verdade, com sinceridade. Não me faço valer de nenhum método, 4 leis espirituais, 12 passos para a vida cristã, nada. Mas eu tenho o fruto disso. Semana passada estava em Marília fazendo o casamento de uma aluna de pós-graduação. Alguns alunos se escondem atrás de mim quando vem alguém dizer: olha aí professor, está tentando me fazer acreditar em reencarnação. Aí eu aviso: pô, já deu maior trabalho para fazer ela acreditar que está perdoada por Deus, e você quer vir com ela aí agora, vai ter que ficar vivendo mais não sei quantas vidas até resolver sozinha o problema. Não. Então está nesse nível assim, eu gosto, fico feliz. Não dou conta de contar, de contabilizar, não é assim. Isso não existe. Uns desembocam na vida comunitária da igreja, outros não. Outros seguem o evangelho, ainda que não se tornem evangélicos. E eu não sei se você consegue conceber com naturalidade isso, mas eu sei que o reino de Deus extrapola os limites da igreja reformada, até porque Deus não se faria caber dentro de estrutura alguma. O reino de Deus está em nós. Então eu queria compartilhar com vocês um texto, já que nós estamos numa manhã com líderes. Um texto que está em 1 Timóteo no capítulo 1, e a partir dele fazer 2 observações. 1 Timóteo no capítulo 1, no verso 15. Antes, entretanto, quero fazer um agradecimento especial ao pastor Alexandre Camilo, porque ele foi de um carinho comigo e com a minha família, e sei que também isso ele fez em nome da igreja, e por isso agradeço a todos, porque insistiu para que eu viesse, mesmo havendo uma outra programação em Curitiba. E quando eu falei que eles não tinham confirmado a programação ainda, o Alexandre falou com toda sinceridade e espontaneidade: tomara que eles não confirmem. E era uma reunião de milionários internacionais que queriam que eu apresentasse o projeto africano para investir, né? Mas com a oração contrária do Alexandre, eu perdi essa grana toda. Na sequência, o meu filhote de 14 anos, ele fez no acampamento do ano passado muitas amizades aqui, muitas amizades. Porque ele tinha 13 anos e o acampamento permitia só jovens com 16 para cima. Mas como ele era filho do ministrador, do palestrante, ele pôde ir, só que a coordenação, a Regina, a esposa do Tati, resolveu, para deixar o Leonardo tranquilo, dizer para todo mundo que ele tinha 16. Então, complicado, né? O filho do pastor teve que encarar a mentira do pastor com a coordenadora do evento. Porque ele disse assim: pai, eu não vou me sentir bem, eu não quero ir, vai ser constrangedor, vão pensar que eu sou um bobo, menino, criança, eu vou falar de game e eles vão ficar falando de física, química. Aí eles vão falar do quê? Física, química? Leonardo, você é criança mesmo.
Você não sabe que com 18, 19 anos é tudo moleque. E a última coisa que eles vão falar é de física e química. Mas para não te constranger tanto, você tem 16 anos. Aí ele foi todo feliz. No último dia, um rapaz sentou comigo e falou: seu menino não parece ter a idade que tem. Aí ele parece muito mais maduro do que 16 anos. Ele se perdeu só numa hora que ele deram uma lembrancinha para ele. Aí ele estava saindo com a lembrancinha, gostaram tanto dele que falaram: não, abre. Aí quando ele abriu, era um iPhone. A moçada se juntou e deu um iPhone para ele, era o sonho dele. E começou a chorar, e chorou todo mundo, e foi uma alegria incontida. Aí foram registrar lá no iPhone os dados pessoais dele, e ele todo emocionado: Leonardo, qual a data do seu nascimento? 15 de agosto. 15 de agosto de quando? Aí ele: peraí, deixa eu ver. Aí evidenciou-se os 13 anos. Mas foi tudo uma brincadeira. No último dia a gente chamou todo mundo e explicou, né? Olha, o Leonardo tem 13, não tem 16. Foi ele que quis, achou que ia ficar constrangido. E olha aí as amizades que ele fez. Então, pedir perdão por ter feito isso, para ele poder se sentir acolhido. Mas foi tão acolhido, pessoal, que nós vamos agora nos mudar em abril para ficar mais perto dos orfanatos africanos. E o Leonardo queria ver os amigos de Anápolis para se despedir. E aí eu falei com o Alexandre, e o Camilo disse que traz o menino sim, que a gente dá um jeito. E conseguiu colocar o Leonardo no mesmo voo, mesmo depois que já tinha comprado esse. E até no assento vizinho a gente veio agora na ida. Então ele está já se programando aí com a moçada. Convidou todo mundo para vir hoje à noite aqui. E amanhã ele vai estar com todo mundo aí se despedindo. Então, pelo que o pastor Camilo fez, eu quero agradecer a igreja de todo o coração, viu? O cuidado com a minha família. Versos 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, diz a NVI. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, honra e glória para todo sempre. Amém. Eu quero destacar que ele diz que ele entendeu que ele, e não o que ele falava somente, que ele, e não a mensagem na boca dele somente, que ele, e não a notícia, a informação da salvação somente, mas que ele todo, sua história, sua conversão, Paulo, o que ele era antes, o que se tornou depois, a paciência de Jesus com o principal dos pecadores, tendo feito dele então alguém que antes não se rendia, mas sem poder recalcitrar contra os aguilhões que
o espremiam, porque Jesus cercou Paulo bem cercado, sitiou Paulo, colonizou Paulo, encurralou o moço. Ele compreendeu que mais do que ser um agente de verbalização, de exposição, de pregação, ele era a encarnação da mensagem. Quando ele diz: alcancei misericórdia, para que em mim, não é só através de mim, mas em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza. Paulo sabia que ele era em si mesmo tabernáculo da mensagem. O testemunho dele carregava em si a mensagem. Olha, aquele que antes perseguia, hoje é irmão e anuncia o Evangelho. Foi um choque para todo mundo. E aí ele entendeu que Deus usava como exemplo, modelo, referência, para todos que haveriam de crer. Então deixa eu dizer uma coisa a você que é líder, pastor, ou assume algum outro cargo nesta igreja ou em outra. Nós não podemos nunca esquecer que a gente foi feito exemplo, modelo e referência. Ah, mas eu sou um ser humano. Paulo era o pior dos pecadores. Ah, mas eu não presto. Sim, ninguém. Paulo tampouco. Mas eu tenho defeitos que podem complicar a vida da igreja se olharem para mim e não olharem para Jesus. Temos que acabar de vez com esse negócio de não olha para mim, olha para Jesus. Isso é uma furada. Paulo dizia aos pequeninos: imita a mim, porque eu imito a Cristo. Até que este pequenino se tornasse ele próprio também alguém tão repleto, plenificado com a palavra, que vida procedesse dele. Enquanto isso não acontece, Paulo sabe que é uma mensagem ambulante. Ele não é mensagem dentro da sinagoga, ele é mensagem na vida. Ele não é mensagem dentro da escola de Tirano ou da igreja, ele é mensagem na vida. Ele não é mensagem no aerópago em Atenas ou num barco que naufraga. Ele é mensagem no cotidiano da existência. Ele é mensagem quando cura um enfermo ou quando não se permite envenenar com a picada de uma cobra. Do jeito que ele é mensagem quando foi martirizado e decapitado, conforme a história da igreja. É mensagem. Você, eu, não adianta se a gente não quiser. A gente é exemplo e referência comunitária. Você pode não querer, mas não é essa a questão. A questão é que você é. Você entende? Você pode ter a humildade de dizer: passa de mim este cálice, de ser o modelo. Então se esconda, porque do púlpito você é. Ah, porque Deus fez ser? Nem é por isso. Culturalmente você é.
quem lidera se expõe. Quem se expõe aparece. Quem aparece é referenciado, imitado. E daí, se andar com essa consciência, perceba que se eu for um irradiador de neuroses, eu formarei neuróticos. Se eu for um odioso, eu crio o ambiente da beligerância, da peleja, do ódio, da divisão, da secção. Se eu for preconceituoso, eu tenho uma igreja preconceituosa. Se eu for alguém que carrega um olhar de juízo, eu não tenho um ambiente de graça na comunidade. Eu tenho irmãos que julgam-se o tempo inteiro uns aos outros. Se eu meço e esquadrinho todo mundo se medirá e se esquadrinhará o tempo inteiro até se tornar insuportável viver de verdade, a não ser cinicamente uns diante dos outros. E aí Paulo vai mais à frente no capítulo 4, se você for adiante, no verso 12, ele já não está falando dele. Então, se até aqui a gente estava falando de reverendos e pastores, agora aqui ele já está falando acerca de Timóteo, que pode ser muito bem um jovem diaconal, um presidente de união de mocidade, um evangelista, um líder em formação. E o que Paulo diz a um líder em formação? Verso 12 do capítulo 4: ninguém despreze tua mocidade, mas seja, nessa tradução diz assim, um exemplo. De novo, é um exemplo, um modelo, uma referência. Seja alguém para quem as pessoas possam olhar e encontrar em tua humanidade, mas no meio da tua humanidade, testemunho do amor de Cristo na tua vida. Então veja, exemplo para os fiéis na palavra, só na palavra, que mais? É isso aí. No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tascou-lhe o impossível em cima do moço. Mas que pela graça de Deus na vida, pela paciência de Jesus Cristo, pela misericórdia do Pai, pode ser possível. Pode ser possível. Mas seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No verso 15, Paulo vai mais longe. Seja diligente nessas coisas e dedique-se inteiramente a elas. Para quê? Para que a todos seja manifesto, para que todos vejam o teu progresso. Você entendeu que Paulo não foge do aspecto que ele conhece muito bem, que quem lidera vaza. Quem lidera não tem como se esconder e vai vazar. Vai vazar o que tem.
se não tiver boa coisa, não devia liderar. Porque seja lá o que for, vai vazar. Não esconde. Um hipócrita no microfone gera uma comunidade de hipócritas. Um legalista no microfone gera uma comunidade de legalistas. Um apedrejador no microfone nunca vai precisar pegar em pedras, que a igreja fará isso com todo o prazer. Desse modo, duas coisas. O que eu posso sugerir a vocês, a liderança local, aqui considerando os 45 anos de aniversário que serão comemorados nesse fim de semana. Se o mundo está tão complicado como está, e vocês e nós seremos guias de um novo tempo, é o que a gente vai ser, guias de um novo tempo, porque as coisas vão ficar muito, muito, muito mais complicadas do que elas estão. O que é que a gente tem para carregar como mensagem? E quando eu falo mundo, eu estou dizendo, seja o planeta, seja a pessoa que trabalha ao seu lado. Ou como tem no Facebook, o cidadão não cumprimenta o vizinho e quer ir evangelizar na África. Então, o mundo, eu estou falando o mundo dentro da sua casa, o mundo dentro do seu trabalho, o mundo dentro do campo missionário. Afinal, o que vai vazar de nós? Então, muito simples. Baseado nesse texto, preste atenção. Uma coisa é verbalizar o Evangelho, falar. Outra coisa é encarnar o Evangelho. A Paulo, Jesus pediu que ele o encarnasse, que ele fosse a mensagem ambulante. Eu também, você também. Encarnar o Evangelho, o que vem a ser isso? Encarnar o Evangelho é ultrapassar os programas de evangelização. Encarnar o Evangelho, quem encarna o Evangelho, quem é absorvido pelo Evangelho e o Evangelho absorve, não precisará de projetos evangelísticos de alcance da cidade. Quem encarna o Evangelho não precisará encontrar métodos missiológicos. Quem encarna o Evangelho vai ter que entender muito mais de cultura do que de teologia, muito mais de ser humano do que de Deus, muito mais do que se passa no coração do outro do que o que a gente quer falar para ele. Quem encarna o Evangelho vai ter que aprender a ouvir muito mais do que esperar a hora que o outro vai parar de falar para que você possa então dizer o que Deus mandou. Deus não manda a gente dizer, Deus manda a gente amar. E quando você ama, você fala. E quando você ama, falar é ato espontâneo. Eu não preciso de treinamentos específicos para abordagem de muçulmanos. Eu faço muitas abordagens a muçulmanos. Nós estamos lá no Senegal, o Caminho Nações,
que é o caminho da graça, enviando gente para lá, nós estamos lá, num país, o Tati foi comigo, 98% da população é muçulmana. Se 98% da população é muçulmana, preste atenção, as festas todas são muçulmanas, mas elas não são muçulmanas como caráter religioso, elas são muçulmanas como as suas festas são católicas. Porque você deixa de trabalhar alguns dias do ano, que eu sei, para comemorar dias santos do catolicismo romano. Considerando que o Brasil já foi 90% católico, hoje é 60% católico. E que mesmo sendo um Estado laico, dia 12 de outubro, você fala, é dia da sua senhora, mas eu não trabalho também. Oi? Vamos passear. E aí os crentes ficam com problema com festa junina na escola dos filhos. Aí os meninos não podem ir para a festa junina. A festa junina faz tempo que não é adoração a São Pedro, São João e não sei qual outro. Só os meus filhos poderiam a festa junina. Os filhos dos outros, os filhos do católico que não poderia, porque ele adora a São Pedro. Os meus não. Os meus que deveriam brincar à vontade, numa questão cultural, caipira, de fingir que não tem dente, de botar uns rasgos na roupa nova e de ir lá fingir que é. Aí você quer que eu chegue no Senegal para resgatar crianças escravas. Sabe de quem que elas são escravas? De professores do Alcorão. Sabe o que esses professores do Alcorão fazem? Ensinam os meninos a decorar o texto, o Corão, sem saber o que estão falando, porque é em árabe. E eles não falam árabe. Eles só têm que decorar. Numas tábuas que parece um skate na qual o professor escreve. E se o menino não decora, apanha. Mas isso só quando tem tempo, porque a maioria do tempo, a maior parte do dia, é para mendigar o dia inteiro na rua, com os pés em carne viva, com a roupa vestida em trapos e o mesmo trapo por um mês no mínimo, sem banho, sem saúde, com dermatite, todo cheio de sarna, sem comida, sem escola, sem pai, sem mãe, sem família. E onde chega, ainda são mandados embora na vassourada. Tem que fazer $1 dia para entregar para o seu líder, o seu professor, que o tomou quando ele ainda era bebê, de pais que, não podendo criar, entregaram para o líder muçulmano, para que ao menos o filho fosse um líder muçulmano. Como aqui no Brasil, as pessoas elas têm confiança de entregar o bebê para ser criado por uma madre, num convento ou num mosteiro pelos padres. Assim, no interior do Brasil, as pessoas fizeram por muito tempo. Dada a miséria, não vou criar, mas eu vou entregar para Deus criar. Pois sim, eles também entregavam na melhor intenção para Alá criar. Só que assim como há pastores, padres, freiras do diabo, esses professores só fazem da criança negócio. Volta com $1, se não apanha, ou não janta, ou não dorme, ou não come. Chegamos lá e fomos os primeiros cristãos a entrarem numa escola, numa falsa escola do Alcorão, segundo nos disseram lá depois, inclusive os presbiterianos brasileiros que lá estão.
Fomos recebidos pelo camarada, o Marabu, o nome dele, o líder corâmico que escraviza crianças. Quando chegamos lá, tinha 80 crianças que quando chove tem que dormir de pé dentro do container, porque o líder tem a mansão dele. As crianças têm que dormir de pé dentro da gaiolinha delas, porque assim foi quando eu cheguei em 2012. Se elas deitarem, elas podem se afogar na lama. Então ficam dormindo de pé, encostadas umas nas outras, condicionadas, feito uma lata de sardinha. Quando a gente viu aquilo, a gente se internurou pelos meninos. Eu vi meus filhos em cada um deles, e nós não conseguíamos libertá-los, porque a gente, para libertar, ia ter que matar ou morrer. O Marabu não ia deixar. Uma vez eu pleiteei um menininho de 5 anos, que eu queria comprar o menino. O Marabu mandou os capangas dele falar com a nossa equipe que não se aproximassem do menino, que era a galinha de ovos de ouro dele. Não tem dinheiro que o comprava, porque tão novinho assim ele conseguia fazer a grana melhor do que os outros. O problema é que ele faz o dinheiro, o mais velho vai lá e pega. Aí ele vai reclamar, como eu já vi, chorando, toma na cabeça. E vai sendo criado assim. É um ninguém, é um nada, é escravo até dos outros escravos. Não aprendem francês, a língua do próprio país, não vão para a escola. E por que o povo continua dando dinheiro para eles, se eles são aos milhares? Morrem feito pomba atropelada na rua. Por quê? Porque os caras sabem que existe uma questão supersticiosa no povo senegalês, no africano. Se você cruzar com uma criança, um necessitado, um carente, o Alcorão diz que se você cruzar com um irmão passando por necessidade, você precisa ajudá-lo naquele instante, naquele momento. Esse não é um irmão passando por necessidade, é uma criança escravizada. Ele sabe que a grana não é para ela. Acontece que juntou isso com a superstição africana, que se você não der algum recurso para uma criança que passa por você assim, você vai ter azar naquele dia. Pode acontecer alguma coisa com você naquele dia. E aí juntou uma questão com a outra e fechou para os caras, e eles vivem disso. E tem muitos. Tem um sindicato lá de Marabu, os professores de Alcorão. E o governo já está agora, apesar de muçulmano, por aqui com esses caras. Porque agora em 2013 morreram carbonizadas dentro de uma escola de Alcorão feito essa, 10 crianças. E eu falei com o ministro, quando a gente chegou lá, o ministro da infância, que eu não sei para que tem. Falei: ministro, uma simples conta matemática vai dizer o futuro do seu país. Se você tem 16 milhões de habitantes só, e 1 milhão de crianças escravas ou fugidas, que são os meninos de rua, que a ONU considera o maior fenômeno de crianças de rua do mundo, você está entendendo que alguém aqui com uma matemática simples vai conseguir dizer o ano que seu país acaba? Porque se essas crianças não estudarem, serão adultos ninguém, que vão gerar outros ninguéms, até se tornarem maioria da população. E você vai ter uma população não qualificada,
não remunerada, num país sem lideranças, sem cabeças, vivendo dentro deles senegaleses que não sabem falar a própria língua. Você imagina que o seu filho vivendo aqui não saber falar português. São essas crianças que falam um dialeto tribal, não falam francês, não entendem nem o que está dando na televisão. Aí o ministro falou: eu entendo, é um senhor negro alto, grande, imenso, mas de uma humildade. Eu entendo. Por isso eu queria que aquilo que vocês têm feito na Nigéria, vocês fizessem aqui também. E nos ajudasse. A gente precisa de sua ajuda. Ele leu o livro, autografei meu livro a respeito da Nigéria. Mas eu falei: ministro, tem um problema só, que eu preciso falar antes, que é para ver qual é. E eu peguei assim a cruz. É uma maior que essa que eu levo para lá. Porque se é para ir, vai com tudo, mano. Esse é o problema, ministro, é isso aqui. Esse é o problema. Eu sou cristão. Eu vou amar suas crianças. Eu já amo o seu país. Mas cuidado com o que vai vazar de mim. E aí eu encontrei um cara que disse assim: Alá vos mandou aqui. Alá é grande. Ele falou. Ele só não continuou, né? Porque ele sabe até onde a gente converge. Eu também acho que Deus é grande. A continuação e Maomé ser o único profeta. Ele parou ali. Ele sabia que Maomé ser o único profeta não entra no meu credo. E ele falou: Alá vos enviou aqui. Alá é grande. E daí tivemos a permissão para trabalhar. Hoje temos um orfanato. O Tati foi lá. As crianças são resgatadas. O Tati participou do resgate delas pela madrugada. Temos quase 50 crianças hoje que tem nome, que tivemos que inventar a data de nascimento, que foram todos escravinhos muçulmanos. E eu nunca me esqueço, no dia que eu estava levando um líder muçulmano virou e voltou: você vai fazer dela um cristão? Eu falei: não se preocupa não. Nós vamos fazer dela uma pessoa. Ela vai ser gente. Nunca foi gente. Agora vai ser gente. Ser cristão será uma consequência natural, espontânea, porque eu não vou tirá-los debaixo do jugo de decorar versículos corâmicos na pancada para colocá-los agora sobre o jugo de um Jesus que vai fazer com que eles decorem versículos bíblicos para poder também ser considerado um bom menino. Não. Porque para ele isso é escravidão. Se eu amo, eu quero livre. Na escola, nossas crianças são as melhores crianças da escola no Senegal. Por quê? Porque elas tiveram a ousadia de, com 8 aninhos de idade, fugir de uma escola do Alcorão. Esse menino, ele é um menino especial. Ele é ousado a esse ponto, fugir. E agora na escola, eles são líderes dentro das classes.
Mas aí preste atenção, eu estava falando de cultura, de 12 de outubro, de Nossa Senhora. Pessoal, o país é muçulmano. Tem lá no lugar do Natal e do Réveillon, é o Ramadã. O Ramadã está todo mundo bem vestido. Foi muito interessante que uns muçulmanos, famílias muçulmanas precisam convidar cristãos para o Ramadã, para comer a última noite do Ramadã. E nós somos convidados, Tati foi, né? A essa ceia no chão, é um prato único, da qual todo mundo come junto. E eu comi do Ramadã, porque eu fui chamado para encarnar o Evangelho, para amar, para misturar. Tem que ficar careca para entrar no templo e ser ouvido. Paulo foi lá e ficou, fez um voto. Ele nem acreditava mais em voto. E para levar Timóteo, Timóteo é filho de pai grego, não cortou prepúcio, não operou a fimose. Tem que fazer a circuncisão para entrar com Timóteo. Timóteo, vai para o bisturi. Aí lá vai Timóteo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a gente ama esses caras. Vamos se misturar. Aí Timóteo é circuncidado, só para ficar no meio deles. Aí Paulo vai falar com pagãos e cita os poetas dos caras. Mas crente não pode ouvir os poetas dos caras. Até hoje, o que eu evangelizo através das músicas do rock nacional do meu tempo, que tinham letras boas e fortes, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana e tantos desses. Meu irmão, se o que você tem é cultura religiosa, não serve para o reino de Deus. Deus quer encarnação do amor no Evangelho. Então o que a gente faz para incluir nossas crianças? Tem festa? Elas vão. Então os cristãos não gostam da gente lá. Não sei se você talvez não vai gostar de mim aqui. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Depois você se vinga aí do Camilo. Mas eles se vestem com as roupas que todo mundo se veste. Árabes lá. E vão. Compramos um bode numa comemoração lá. Sabe o que é a comemoração? Fica com o bode o dia inteiro brincando, no fim do dia mata o bode e faz um churrasco. Quando os patrocinadores daqui souberam que mandaram dinheiro para lá para a gente comprar um bode, perdi dinheiro, perdi apoio. Não vai comprar o bode. O bode é do diabo. O bode de Maomé. Não é mais. Eu comprei, é meu. As crianças que não fizeram para lá, fizeram só para brincar. Porque eu quero que elas brinquem, sejam incluídas na sociedade, colocam a roupa do Ramadã e se sentem gente. Enquanto isso, lá dentro do orfanato, o amor os conquista para Cristo. Não é a pancadaria cristã, não é a verborragia, não é a troca de um Deus por outro. Deixa eu contar uma coisa ruim acerca de nós evangélicos lá. Tem um monte de missão lá no Senegal, um monte. Todo mundo está lá. E eles pegam as crianças. Eu fui visitar a maior, tinha 80 crianças. Então eu fui visitar para aprender alguma coisa antes de a gente abrir o nosso orfanato. Tinha 80 crianças. Eu fiquei tão feliz. Dei roupa do Santos Futebol Clube para umas, do Barcelona para outras, porque tinha sido o final
do Campeonato Mundial e o Santos tinha perdido 4-0 do Barcelona, e eu precisava mostrar o Santos ganhando no vídeo para voltar para Santos, onde eu moro, e fazer parceiros para ajudar a sustentar esse pessoal desse orfanato de 80. Os caras têm 80 crianças, gente, precisam de apoio. Levei os meninos num parque de diversão abandonado, os franceses abandonaram. Vestimos os meninos, alugamos um campo gramado, foram jogar. As roupas do Santos eram na época do Neymar no Santos, tinha 11 meninos, 11 Neymar, todos com a mesma camisa, que é para dessa vez dar tudo certo. Mesmo assim foi 3-1 para o Barcelona. Mas eu só filmei o gol do Barcelona, mas não mostrei. O Santos estava com o Barcelona, porque depois o Barcelona encontrou o Santos de novo, só que aí foi 8-0. E aí brincamos e comemos e nos abraçamos e fomos levá-los para o orfanato de volta, e eles jogaram lá dentro pimbolim. Qual o nome aqui? Pimbolim, totó, pimbolim. Jogaram com a gente e riram. E aí a missionária explicou: hoje, como vocês saíram com o Marcelo, nós não vamos ter escola bíblica dominical, mas sem ser hoje, terça, na quinta vai ter. Tá bom, legal, maravilha. Deu 6 da tarde, começa a cair o dia. Os monitores do lugar, na bundinha das crianças: vai, sai todo mundo, vai todo mundo. Aí eu sou tão retardado, meu irmão, que eu devia perceber que não tinha dormitório ali. Mas sabe como você quer acreditar? Eu falei: mas vai para onde? Não, eles ainda têm que ir para a rua, fazer a grana para poder levar para o professor de Alcorão deles, para eles terem onde dormir, porque eles são escravos dos caras. Aí como é que é? O que vocês estão fazendo por eles? Nós estamos falando de Jesus para eles. Foi isso que eles me responderam. Com esse exemplo eu quero dizer qual é a diferença entre encarnar e tagarelar. Encarnar e blá blá blá. Encarnar e verbalizar. Gente, pelo amor de Deus, ame só. Eu saí desse lugar, nunca mais voltei. Vejo até hoje eles mandando e-mails aí para o mundo inteiro dizendo que tem 80 crianças que eles cuidam e precisam de dinheiro. Realmente eles estão ganhando bastante dinheiro, eles têm dinheiro, só que as crianças continuam sem saber falar francês, sem ir para a escola, sem aprender matemática, sem afeto de pai, de mãe, tutor, sem nada. Mas elas, estamos ferrando Maomé. De noite Maomé, de dia Jesus. Estamos falando de Jesus para elas durante o dia, e depois elas voltam para... É isso que você faria com seu filho? É isso que você faria com seu filho? Então nós fizemos diferente. Nós temos lá um orfanato que tem dormitório. As crianças, nós temos a tutela delas, a guarda delas. Elas são nossas, elas nos pertencem. Elas vivem lá dentro, elas vão para a escola, elas vão para as festas do seu povo, elas aprenderam a falar francês, elas estão ficando gente. Elas viram um brinquedo pela primeira vez, vestiram o nosso uniforme, nunca mais vestiram trapos. E aí levei uma tia, a Lia. A Lia é uma jornalista
solteira, bonita, que fez brigadeiro para eles no último dia, no dia de ir embora. E quando eles experimentaram brigadeiro pela primeira vez, era lá no 4º andar do orfanato, eles ficaram tão felizes, que a primeira pergunta que veio na cabeça deles é: a tia é casada? Aí, não. Meu Deus, como não? Como alguém cozinha desse jeito e não recebeu a bênção de ser casado? Porque mulher lá só é gente se for casada. Por lei você pode casar lá com 4 mulheres. Ainda que a maioria dos muçulmanos que eu conheço só queiram uma mesmo, a sua, porque precisa comprovar renda para ter a segunda, muito mais renda para ter a terceira, precisa ser muito rico para ter a 4ª. A tia não é casada e eles veem aquilo como a tia não está abençoada. Ele lamentou tanto por ela, tanto que ele chamou todos os amigos. E ele falou para os amigos: vamos orar por ela, porque a tia tem que casar para ter os filhos dela e eles poderem comer o brigadeiro dela. E aí todos estenderam a mãozinha para ela e oraram por ela em nome de Jesus. Você entendeu o que vale? Esse gesto espontâneo das crianças, porque Jesus é quem eles invocam na hora que eles amam. Mas para isso eles precisaram ser amados antes. Então não fique preocupado com o que é a vez de dizer. Ame, encarne, seja exemplo, modelo e referência no amor. Por fim, deixa eu falar uma coisa: o mundo vai ficar de um jeito que só vai existir 2 tipos de gente: o beligerante, agressivo, reativo, vingativo, violento, briguento, e o apático. O apático, indiferente, frio, gélido, insensível, não se mete em nada, não quer saber de nada, só olha para o seu umbigo. Ambos não creem. Quando o Filho do Homem vier, não haverá fé sobre a terra. Para escolher encarnar o Evangelho, você vai ter que se libertar das tentações da beligerância, do ranger de dentes contra os inimigos da fé, sabe? E da apatia, que é o oposto exato disso. Então os espíritas da cidade não são seus inimigos. Os católicos da cidade não são seus inimigos. Nem as igrejas evangélicas do mal são seus inimigos. Mas veja, também não seja apático. Se vierem procurar você, diga quem é Jesus na sua vida. Ouça e faça vínculos de amizade. Não adianta mais entregar folheto para as pessoas. Você está entendendo? Não adianta mais. Não é mais assim. Agora, fica como Jesus falou: se vocês se amarem, eles vão ver a mim em vocês. Se vocês não se amarem, eles não vão ver, porque é o amor que constrange. Amém? Eu queria então
que nós orássemos juntos. Agradeço por sua atenção. Queria que você pensasse nisso. O que reformas eu tenho que fazer na minha vida, no meu ministério, na minha liderança? Que reformas eu tenho que fazer? Que reformas interiores eu preciso ser submetido? Para o meu olhar mudar na direção do que é diferente de mim. E as escamas do preconceito, do juízo, da presunção, da soberba, dos donos da verdade, caírem dos meus olhos, e eu, deixando de vê-lo, seja lá como ele for, eu perceber só como gente que ele é, só como gente que ele é, como Jesus fazia. Essa é a reforma interior que a gente precisa se submeter. Você está disposto a isso? Sim ou não? Está disposto a não olhar para ninguém com juízo, mas com graça? Está disposto? Porque o principal dos pecadores, foi obrigado a olhar para todo mundo com graça. Ele era o pior. Se eu sei que eu sou dependente da graça de Deus, ninguém é pior que eu. No mínimo, os dois não prestam. A diferença é que eu sei que eu sou perdoado. Ele não. Sabe que quando o mundo souber que está perdoado em Cristo, metade das internações psiquiátricas acabam. Porque a maioria é culpa. Culpa. Mas não sabem que existe um perdão disponível. E não sabem porque a gente fica calado. E quando a gente fala sem envolvimento. A gente fala, não encarna. Então, de hoje em diante, eu não queria que você pensasse assim: eu vou evangelizar o fulano. Ame o fulano. Aí você vai ver que o melhor de você vai fluir na direção dele. Mas se você não amar nem sua esposa, aí a gente está numa complicação séria. Aí a reforma é muito mais profunda. Mas se não, se você sente amor de Deus no coração, comece a olhar para as pessoas só a partir daquilo que elas são. Imagem e semelhança de Deus, gente caída como eu. Amém? Vamos ficar de pé um instante?